amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Estamos na mensagem número 106, cujo título é O Quinto Selo, o Clamor dos Mártires. Amém! Estamos avançando, pouquinho a pouquinho, no livro de Apocalipse, né? Sem pressa, desfrutando, ganhando do Senhor, deixando o Senhor falar conosco nesse livro maravilhoso, né? E tem tantas coisas para nós desfrutarmos ainda pela frente, graças ao Senhor. Por isso nós não temos pressa, não é? Ah, vamos começar o quinto selo, mas, assim, como nós estamos falando de Apocalipse, que é um livro maravilhoso, porém complexo, é importante que os irmãos entendam que nós estamos falando de um contexto. Nós estamos no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 9. Nós vamos entrar no versículo 9. Mas lembre-se, nunca podem esquecer a mensagem anterior. Tem que estar sempre viva no nosso espírito, nosso coração, sempre queimando o que foi falado na mensagem anterior, para que a gente consiga entender a continuação do texto, tá, irmãos? Porque senão os irmãos se perdem. Então, é muito importante os irmãos estarem sempre desfrutando, lembrando, tá bom? E aqui eu sempre sou muito repetitivo, e aí eu peço perdão para os irmãos por ser, mas faço isso por amor aos irmãos e também para me ajudar, né? Porque nós precisamos sempre repetir. Inclusive, o irmão Watchman falava que ele, ele só daria estudos para os irmãos de Apocalipse. Ele deu duas vezes na vida dele, né? Dois estudos, né? Um ali, provavelmente na década de 30, 1930, alguma coisa, e depois 1940, 50, provavelmente. Estou falando de cabeça aqui, não tenho certeza dessas datas. Mas foram dois estudos. E nos dois estudos ele exigiu, entre aspas, dos seus cooperadores, daqueles que estavam participando do estudo de Apocalipse, que eles soubessem de cabeça o que cada capítulo de Apocalipse falava. E eu aconselho vocês também a fazerem isso, tá? É claro que agora irmãos não sabem todo o Apocalipse, nós não chegamos lá, mas o que já foi falado até aqui seria bom você sempre estar recapitulando, né? Capítulo 1, o que fala? Capítulo 2, o que fala? Capítulo 3, o que fala? Capítulo 4, o que fala? Capítulo 5, o que fala? Capítulo 6. É muito importante isso, tá? Porque senão os irmãos perdem a linha de Apocalipse. O Apocalipse não é como um outro livro, você pega um versículo isolado e... Não, nós temos que dar uma linha, tá bom? Porque está falando de profecia. Então vamos lá. Nós terminamos a mensagem passada e nós falamos duas mensagens para os irmãos sobre o Hades, o lugar dos mortos, né? Tanto os mortos em Cristo como mortos fora de Cristo. Tanto os crentes quanto incrédulos, ou seja, todos os seres humanos que morreram até hoje estão no Hades. E nós explicamos para os irmãos onde está o Hades, né? Aonde está o Hades? Vocês se lembram, né? Está no centro da Terra. E mais uma vez, amados irmãos, também vou abrir um parênteses rápido aqui, tá? O meu sentimento aqui para vocês é lógico que passar o Apocalipse, a interpretação de Apocalipse para vocês, que nós julgamos a mais ah, lógica, tá? A mais, na nossa concepção, mais precisa, tá? Mas é claro que nós não estamos sendo aqui dogmáticos, dizendo assim, só nós temos a verdade, é assim, ponto final. Não. Nós estamos explicando para os irmãos aquilo, porque não tem como, Apocalipse não tem como ninguém ser dogmático, né? Extremamente dogmático. Não, é assim, ponto final. Não há como nós falarmos assim. Ninguém há como, né? Porém, irmãos vão perceber, né, aqueles que foram fiéis e foram até o final do Apocalipse, vão perceber que realmente, da maneira como nós estamos passando para os irmãos, é a maneira mais precisa e lógica, que mais fecha a revelação da palavra, que fecha o grande quebra-cabeça que é a Bíblia em relação ao Apocalipse, que é o final de tudo. De muitas outras maneiras que os irmãos explicam, em algum ponto ou outro você não consegue fechar, tá? Então, claro que também, ao falar isso, eu estou respeitando todos os outros irmãos sérios, inclusive. Tem muitos irmãos seríssimos, né? Irmãos muito sérios na busca pelo Senhor, no desfrute da palavra, no conhecimento da palavra, na presença de Deus, irmãos sérios, tá? Então, nós não estamos aqui
de maneira nenhuma criticando os outros irmãos, tá bom? Mas explicando para os irmãos da maneira como nós ganhamos do Senhor. E quando digo nós, não é eu, não, tá? São baseados quem sou eu, né? Eu não sou um passo de ninguém, de nada, menos do que nada. Então, o que nós passamos para os irmãos é aquilo que nós temos visto também de outros irmãos muito sérios e que fecha a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. E também não me preocupo aqui, eu preocupo sim em passar para vocês o mais correto possível da responsabilidade que o Senhor coloca sobre os nossos ombros. Isso sim. Mas eu não me preocupo também de ficar explicando para os irmãos as outras versões, outras maneiras e tal. Aí, em algum momento ou outro, a gente faz um pouco disso, mas é, não é a preocupação de ficar detalhando isso aí, não, porque senão, irmãos, nós vamos perder muito tempo e não é nosso sentimento. Esse tipo de comunhão, né, sobre outras visões, etc., de Apocalipse e tal, isso é algo para nós fazermos, se quisermos, né, pessoalmente, uns com os outros, tal, ter comunhão de uma maneira muito na vida, cheia de amor, né? Mas não é o questão aqui. O que eu falo para os irmãos de alguma coisa ou outra é para deixar claro para os irmãos né, o que nós temos desfrutado. Mas, do ponto de vista mais é, preciso e lógico, né, o que nós consideramos mais centrado na palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Então, outra coisa, ao você falar de Apocalipse, esses dias eu vi um irmão estudioso da palavra, né, um teólogo falando algo, e há de se concordar com ele, né? Eu até tive uma conferência esses dias sobre profecia, e esse irmão falou algo, tipo, pessoalmente na conferência, esse irmão falou algo que é um americano lá, do seminário de Dallas, né? É um seminário muito respeitado na questão de profecias, e ele falou algo que tem que ser, e é verdade, né? A questão de Apocalipse, ninguém pode, é muito difícil você considerar alguém herético, né? Não é impossível, mas é muito difícil, tá? Porque é, você não pode ser dogmático demais, tá bom, irmãos? Assim, ainda mais são eventos futuros, então é algo que nós temos entendido ao longo dos séculos de vários irmãos que foram tendo o entendimento claro do Espírito sobre o Apocalipse, mas herético é muito difícil, tá? Chegar a um ponto, assim, não é impossível, mas é muito difícil. Então, a gente não fala na palavra heresia aqui, tá? Porque não faz sentido. Nós estamos falando aqui a questão, quer dizer, é possível alguém falar algo herético, né? Alguma pessoa por aí e falar um erro tão grande Apocalipse que chega a ser uma heresia. Mas isso é muito difícil, tá? São interpretações diferentes, não é heresia. Tá bom, irmãos? Então, fechando esse parênteses, vamos desfrutar que é o que interessa. Então vamos lá, irmãos. O quarto selo termina assim. Vamos ler o quarto selo para nós entrarmos no quinto selo, tá? É, o quarto selo, lembra, é o cavalo amarelo. Está no versículo 7. Fala assim: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E eu olhei, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Então, lembre-se, o cavalo amarelo, o cavaleiro era a morte. Você sabe disso, né? E o Hades, na nossa versão aqui em português, João Ferreira de Almeida, tá inferno, mas esqueçam essa palavra, a palavra é Hades, tá? Explicamos exaustivamente sobre isso. Então, e o Hades, né, o estava seguindo. Então, você lembra, né? Morte e Hades andam juntos. Então, o Hades sempre vai seguindo a morte. A morte vai na frente, o Hades vai atrás. Por quê? Porque todo mundo que morre vai para onde? O Hades. Morreu? Hades. Morreu? Hades. Então, a morte mata, o Hades recebe essa pessoa. E tem um espaçozinho entre eles, né? Porque um está assim atrás do outro, eles não estão juntos, mas estão seguindo um atrás do outro. Tem um espaçozinho, nós explicamos para os irmãos sobre isso também, né? E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade, ou pestes, ou pragas, ou pandemias, ou epidemias, né? E por meio das pedras da terra. Então, nós explicamos isso para os irmãos, tá? Então, terminou o quarto selo, que é o cavalo amarelo, com a morte e o Hades cavalgando, certo? Gravem isso é muito importante. Com a morte e o Hades cavalgando. Então, você veja, é, nós temos até aqui 4 selos já abertos, né? Então, recapitulando rápido. Primeiro selo, tudo no capítulo 6. Primeiro selo,
Cavalo branco, pregação do evangelho, tá? O segundo selo, cavalo vermelho, que é a guerra. Terceiro selo, cavalo preto, que é a fome. Quarto selo, cavalo amarelo esverdeado, que é pálido, né? Que é a morte, tá? E o Hades vinha atrás. Então, vamos entrar no quinto selo, tá? Então vamos ler o quinto selo todo e aí eu vou voltar um pouquinho explicando para os irmãos. Então vamos lá, acompanhem comigo na Bíblia, vamos ver inteiro, né? Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, ele quem? O Senhor, o Cordeiro, tá? Que está abrindo os selos. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles, sem exceção, um por um, cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, repousassem ainda. Então estavam repousando, repousassem um pouco mais. Por pouco tempo, até que também se completasse o número, existe um número, o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, isso é o quinto selo. O que é o quinto selo? É o clamor, é a oração dos mártires, aqueles que morreram por causa do céu, tá? Mas vamos parar um pouquinho, vamos dar uma volta, recapitulando rapidamente para voltarmos aqui. Então, lembre-se, qual é quando tudo começou? Então, o capítulo 4 de Apocalipse, recapitulando rápido, o capítulo 4 de Apocalipse mostra quando João é arrebatado até o terceiro céu, até o trono de Deus, em visão, claro. Ele não foi em corpo físico, foi em visão, tá? Em espírito. Essa é uma das grandes visões de Apocalipse. Ele estava em espírito, tá? É o trono de Deus. E aí ele vê lá toda aquela visão maravilhosa do trono de Deus, nós já falamos, lembra? Capítulo 4. E aí no capítulo 5, né, que é a continuação da visão do 4, ele vê então o Senhor Jesus, né, o Cordeiro quando o Senhor tinha acabado de ser morto, né, o Cordeiro como tendo sido morto, o Senhor ascendendo, o Senhor havia acabado de morrer, passou 3 dias no ventre da terra, ressuscitou e o Senhor estava ascendendo aos céus. Então ele viu, João viu no capítulo 5 quando o Senhor chegou nos céus, vindo da terra na ressurreição, tá? E é maravilhoso isso, né? É tremendo, é demais, né, irmãos? É tão maravilhoso. Eu ainda falava com o Sebastian, né? Ele está aqui. Falava com ele ainda essa semana, né, Sebastian? Falava com o Sebastian na segunda-feira à noite que essa imagem do Senhor ascendendo, que imagem é essa, irmão? Que imagem é essa, né? No capítulo 5 é tremendo. Nós já falamos do capítulo 5, mas lembra? Era quando o Senhor estava acabando de sair do paraíso, que é o Hades, né? O Senhor tinha acabado de sair do Hades e ele veio triunfando, rompendo todos os laços da morte em ressurreição, ele estava ressuscitando, né? E ascendendo ao Pai, e ele vinha na mão ali, na mão, ele vinha as chaves da morte do Hades, dizendo assim: Eu venci a morte, eu venci o Hades, né? O Senhor veio triunfando ali, né? Como Paulo fala, né? Cadê morte o seu poder? Cadê, ó aguilhão, a sua força, né? O Senhor venceu, né? Então, o Senhor vinha ali vencendo, triunfando, humilhando o Hades, humilhando essa morte, né? Humilhando esse cavalo amarelo, né? O Senhor veio ali quase que rindo deles, né? O que eu estou dizendo assim da minha modo de falar, tá, irmão? Me perdoe. A Bíblia não fala que o Senhor riu, mas a gente imagina nesse sentido de vitória, né? O Senhor vindo, é, é,
ressuscitando, quase vencendo a morte e o Hades. Irmãos, isso é maravilhoso demais. E é por isso que Apocalipse, no capítulo 1, fala assim, né, no versículo 18, se eu for assim para João, capítulo 1, versículo 18, né? Versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita dizendo, falou para João, né? Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, ressuscitou pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Amém! Eu tenho! Então ele vem, ele controla a morte, ele controla o Hades. Ele que abre a porta para entrar, ele abre a porta para sair, se ele quiser. O Senhor é o Senhor da morte, é o Senhor do Hades. Ele controla esse cavalo, e esse cavalo amarelo, né? E esse Hades que vem junto. Ele tem essa chave maravilhosa, tremenda, as chaves, na verdade, né? E por isso que quando o Senhor ressuscitou lá no dia da ressurreição, vocês se recordam lá, né? Vou ler para os irmãos aqui, lá em João. Olha que coisa maravilhosa. João, no capítulo 20, né? Quando o Senhor ressuscita, quando ele está ali no dia da ressurreição. João capítulo 20 é no dia da ressurreição, na manhã da ressurreição, né? Na madrugada da ressurreição, o Senhor ali ressuscitando, e o Senhor está nesse processo de ascensão para ali para o Pai. Esse processo de ascensão estava vindo lá do Hades, estava subindo para o Pai, para chegar nessa visão de Apocalipse 5, que João viu o Senhor chegando ali. Então, nesse processo de sair do Hades para ir lá para o Pai, o qual João viu essa imagem em João 5, ele dá uma paradinha na terra, né? Ele sai lá do ar, dá uma paradinha na terra, e ele para por causa de Maria Madalena, porque Maria Madalena amava tanto o Senhor, tinha um amor tão grande pelo Senhor, que o Senhor ele não resistiu, ele deu uma paradinha no processo de subida para se revelar em ressurreição para Maria Madalena. Aí Maria Madalena tentou tocar no Senhor, né? E o Senhor falou, não me toques, né? Quer ver? Vamos ler lá no versículo 17, né? Recomendou, tô lendo o capítulo 20 de João, João 20, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus, não me detenha. Na verdade, no original grego é não me toques, né? Por quê? Porque ela não podia tocar no Senhor ressurreto, porque o Senhor ressurreto, a primeira pessoa que podia desfrutar dessa ressurreição, tocar nele era o Pai. Então ela não podia tocar, ela podia até ver, mas não podia tocar, né? Aí ele fala, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha que palavra tremenda, irmão. Eu até, puxa, eu repito com esse versículo. Olha como é que o Senhor usa a palavra. Eu subo para meu Pai e vosso Pai. Eu ainda não subi. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Por que eu estou enfatizando a palavra subir? Isso é uma prova que estava vindo de onde? Do Hades, tá? Porque o Hades está no centro da Terra e ele estava no processo de subida. Ora, você estava subindo, estava vindo de onde então? Certo? Você estava subindo para o Pai está no terceiro céu. Então ele estava vindo de onde? Onde está o Hades então? No centro da Terra. Ele estava no ventre da Terra, né? No ventre do grande peixe, sinal de Jonas. Ele estava lá no paraíso, né? E na verdade, no processo de descida, quando o Senhor morreu, ele desceu no Hades. Nós sabemos que foi até o Tártaro também, né? Isso eu não vou tocar nesse assunto hoje, isso é mais para frente. E aí ele vê o processo de subida. Aí no processo de subida ele sai do Hades, para na terra, se revela para Maria Madalena e continua o processo de subida até o Pai. Aí vem aquela cena de João, aí pula para Apocalipse 5. Aí João vê o Senhor chegando. Ah, e Apocalipse 5 e Daniel 7, né? É a mesma visão. Ele chegando. Puxa, irmãos, é tremendo demais. É glorioso. E aí aquela história que nós vimos em João 5, né? Que quem era digno de abrir o livro da economia de Deus, né? Que era todo selado, aí só o Senhor era digno. João chorou, nós vimos, e só o Senhor era digno.
Aí o senhor começa a abrir o livro no capítulo 6, onde nós estamos atualmente, tá? Desse resumo todo. Então, aí ele começa a abrir o capítulo 6. Aí ele abre o primeiro selo. Primeiro selo, pregação do evangelho, cavalo branco. Certo? Abre o segundo selo. É o cavalo vermelho. A guerra vem logo atrás. Abre o terceiro selo. E tudo muito rápido, tá, irmão? É um atrás do outro. Pá, 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 pá. Muito rápido. É quase que juntos, tá? É quase que juntos. Quase que praticamente um atrás do outro, quase que juntos. Assim, é igual a corrida. É quase dar um tiro. Uma corrida de cavalo, dar um tiro, sai quase cavalos juntos, né? Então, assim, é quase que junta, tipo assim, sai o cavalo branco, logo em seguida já tá o vermelho, logo em seguida já tá o preto, logo em seguida já tá o amarelo. É bem juntinhos, tá? Apesar que tem essa sequência, né? O branco vem na frente, depois vem o vermelho, depois vem o preto, depois vem o amarelo, mas eles são praticamente começam a correr juntos. É bom entender isso, tá? Quase que é, palavra juntos mesmo, tá? Quase que juntos, né? Então, aí o senhor vai abrindo, abre o cavalo branco, cartão do evangelho, vermelho, guerra, preto, fome, amarelo, morte, né? E o Hades vinha junto. Até aí, entenderam, irmãos? Bom, aí vem agora o quinto selo. Nós já resumimos bem, agora vem o quinto selo. Mas antes, vamos pensar. São quantos selos? São 7 selos. Tá? O livro inteiro tem 7 selos. Já foram abertos 4. E agora faltam abrir 3, que é o quinto, sexto e o sétimo. Tá? Mas há uma mudança na abertura desse selo. A partir do quinto selo muda tudo, vocês vão perceber, tá? Por que muda tudo? É porque é como se houvesse uma mudança de dispensação, uma mudança de era, tá? E principalmente do sexto selo em diante. Então, até o quinto selo, o quinto também está incluso nessa mudança de dispensação. E eu vou explicar isso para os irmãos, tá? Então, quinto, sexto, sétimo selo, eles não foram abertos ainda, tá? Eu estou dizendo assim, no nosso tempo, João já viu tudo acontecendo, porque ele estava fora do tempo, ele estava na presença do Senhor vendo tudo que ia acontecer. Então, João já viu todo o futuro acontecer. Você já mostrou tudo para ele. Futuro a nossos olhos. Para João, já viu tudo. Por exemplo, João já viu Nova Jerusalém? Nova Jerusalém já existe? Não. João já viu o reino milenar? O reino milenar já começou? Não. João já viu o Senhor voltando em glória e destruindo o anticristo? Já começou? Não. João já viu a queda da grande Babilônia em Apocalipse 17 e 18? Ele já viu. Já viu, tá? Mas já começou? Não. Ele já viu tudo isso acontecer. Já viu o anticristo surgindo, a grande tribulação começando? Ele já viu tudo isso. O anticristo sendo morto, falso profeta sendo levantado. João já viu tudo isso, mas tudo já começou? Não. São coisas futuras ainda, tá? Então, quando eu digo que os últimos 3 selos, o quinto, sexto e sétimo, ainda não foram abertos aos nossos olhos, estou dizendo aos nossos olhos. Mas aqui já foi aberto no Apocalipse, nós entendemos ele. Então, a partir do quinto, sexto e sétimo é profecia, irmão. Ainda não aconteceu, tá? Ainda não aconteceu. Agora, tomara, né? Sim, fazemos muito voto, né? Estamos muito encorajados que quem sabe até o final dessa mensagem, ou mesmo durante essa mensagem, já começa a abrir um desses selos. Nós não sabemos quando vai começar, o senhor vai começar a abrir o quinto, sexto selo daqui para frente. Nós não sabemos, né? Isso é um mistério que pertence ao Senhor. Entenderam, irmãos? Por isso, os 7 selos, então o número 7 na Bíblia, são 7 selos. Então, o número 7 na Bíblia, ele pode ser dividido em 2 maneiras. Aliás, em 3 maneiras, tá? O número 7 pode ser dividido entre 3 mais 4, que dá 7, tá? Ou da maneira invertida, 4 mais 3 também dá 7. Ou na maneira de 6 mais 1, que dá 7, tá? Essa matemática é muito importante nós entender, tá? Aí você pode dizer assim, irmão Gustavo, por que o número não pode ser 5 mais 2? Porque não existe essa maneira na palavra de Deus, tá? Não existe o princípio de 5 mais 2. 5 mais 2 é 7 também, né? Mas não existe essa forma na palavra de Deus, tá?
Então, o número na Bíblia, 7, ou ele é dividido em 3 mais 4, ou o inverso, 4 mais 3, ou 6 mais 1. Simbolicamente, isso é muito importante. E especialmente em Apocalipse, porque sempre é o número 7 aparece. Por exemplo, nós vimos no início do capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós vimos as 7 igrejas de Apocalipse. Já passamos por elas, lembram? E nas 7 igrejas de Apocalipse, o que nós vimos? Elas são divididas de que maneira? Então, em 3 mais 4. Por que, irmão Gustavo? Você se recorda? Vou explicar por quê. Porque as primeiras 3 igrejas não existem mais. Então, a igreja em Éfeso não existe mais, é a igreja da época dos apóstolos. A igreja de Esmira é a época da perseguição do Império Romano. E a igreja em Pérgamo foi quando Constantino ele declarou que o Império Romano era cristianizado. Então, foi o berço da Igreja Católica. A Igreja Católica só surgiu na Igreja em Tiatira. Então, essas 3 igrejas não existem mais. E as quatro últimas igrejas, que é a Igreja em Tiatira, representa a Igreja Católica, a Igreja em Sária, a Igreja Protestante, a Igreja de Filadélfia, a Igreja Louvada pelo Senhor e a Igreja Laodiceia, a Igreja Orgulhosa, Filadélfia Orgulhosa, caída, essas 4 existem e vão permanecer até a volta do Senhor. Nós explicamos muito para os irmãos. Não se recordam disso, né? Então, em relação às 7 igrejas, são 7 também, mas é dividido em 3 mais 4. Quando. Isso que eu estou explicando para os irmãos aqui agora, eu já expliquei para os irmãos também, tá? Mas eu estou só querendo ressaltar que isso é importante. Quando a Bíblia mostra 3 mais 4, é sinal de degradação. Por quê? Porque o número 3 simboliza o Deus triuno. E 4 simboliza o homem, as criaturas, né? Lembra dos 4 seres viventes? Nós já falamos, representa todos os seres da Terra. Lembra que a Terra tem 4 direções, 4 extremidades da Terra, norte, sul, leste, oeste. Então, 4 simboliza o homem, as criaturas, tá? Então, 3 é Deus triuno, 4 é as criaturas. Quando a Bíblia divide o número 7 em 3 mais 4, como nas 7 igrejas, é sinal que as igrejas saíram de um período do Deus triuno, do 3, e eles estão indo em direção ao homem, ao 4. Tá? Então é sinal que está saindo de um nível superior e entrando em degradação. E nós vimos, a igreja foi degradando ao longo do tempo, até que em Filadélfia o Senhor restaurou, mas depois ele degradou de novo com Laodiceia. Então, 3 mais 4 é sinal de degradação. Tá? Está saindo do Deus triuno 3 e indo no sentido do 4, que é o homem, que é as criaturas. Entenderam, irmãos? Porém, isso é em relação às 7 igrejas. Agora, em relação aos 7 selos, e Apocalipse, nós estamos estudando os 7 selos agora, muda tudo, tá? Porque dos 7 selos, não é dividido em 3 mais 4. A divisão é entre 4 mais 3. Por quê? Porque os primeiros 4 selos já foram abertos, eles já estão acontecendo. Desde quando o Senhor ressuscitou e ascendeu aos céus, tá? O Senhor começou a abrir esses 4 selos. A pregação do Evangelho começou, a guerra começou, a fome começou e a morte começou, não é? Você pode falar assim, irmão Gustavo, mas antes do Senhor ascender já tinha guerra. Antes do Senhor até antes do Senhor vir para a terra, encarnar, já havia guerra, fome, morte. Sim, mas não havia pregação do Evangelho. Tá? Então, eu estou falando do contexto da pregação do Evangelho com o primeiro cavalo. Tá? Então, os 4 primeiros selos já aconteceram e estão acontecendo ainda. Os últimos 3 ainda não começaram, que é o quinto, sexto e o sétimo. Tá? Então, os 7 selos é dividido em 4 mais 3. Estão entendendo, irmãos? Agora, 4 mais 3 é positivo. Por quê? Porque isso quer dizer que o homem está saindo da situação o homem está saindo da questão das criaturas, dos 4, e está indo em direção a Deus, que é o 3, que é o Deus triuno. Então, o homem está saindo da situação humana, dos 4, da terra, e indo para a situação celestial, que é Deus, em direção a Deus. Então, por que isso é tão importante, mano? Não é só questão de matemática, mas por que é importante? Porque é isso que vocês vão ver. Com tudo que vai acontecer em Apocalipse, com o quinto, sexto e o sétimo, no sétimo selo, é o Senhor tentando levar os homens de volta para Deus. A pregação do evangelho é para quê? Primeiro cavalo, é para levar o homem de volta para Deus. E a guerra é para levar o homem de volta para Deus, é levar o homem de volta para o evangelho. E a fome é para levar o homem de volta para o evangelho, que é Deus.
É o Deus triuno. E a morte, as pandemias, é para levar o homem a se voltar para Deus. O quinto selo, que é o clamor do Marte. E o sexto, que é o grande terremoto que vai acontecer. E o sétimo, que vai começar tudo, todas as coisas, a grande tribulação, sendo até tudo isso. É para levar o homem de volta para Deus. Por isso, os sete selos são divididos em quatro mais três. Ou seja, saindo da situação terrena, dos seres viventes, da Terra, quatro, e indo em direção a Deus, que é o três. É Deus tentando levar os homens de volta para si. Então, isso é positivo. Em Apocalipse, é que mostra os sete selos. E também os sete selos também podem ser divididos em seis mais um. Tá? Porque o número 6 representa a criação, porque toda a criação completou com 6 dias, tá? Deus criou tudo até o sexto dia. Não só o homem, mas tudo, todas as criaturas até o sexto dia. Então, 6 representa a criação. E o um representa o Deus único, tá? O 3 é o Deus triuno, mas o um representa o Deus único. Então, 6 mais um também é positivo, é que o homem está saindo, toda a criação está sendo levada de volta, que é o 6, está sendo levado de volta a Deus, que é o um. Tá? Então, 7 selos pode ser dividido também em 6 mais um. Vocês vão ver isso. Essas coisas, irmão, vocês têm que se guardar no coração de vocês. Porque quando nós estamos lendo lá para frente, vocês vão ver que Deus está sempre tentando levar os homens de volta para si. Tudo que acontece daqui para frente, no quinto, no sexto, no sétimo, é tentando levar os homens de volta para Deus. Tá? Deus tentando levar os homens de volta para si. Não é? Vai acontecendo, vocês vão ver. Aí vão falar assim, mesmo assim os homens não se arrependiam. E acontecia alguma coisa, aí fala, e os homens não se arrependiam ainda assim. É sempre isso, tá, irmãos? É Deus tentando levar o homem de volta para si, tá? E outra coisa maravilhosa que eu quero dizer para os irmãos do Apocalipse, né? Para iniciarmos aqui o quinto selo. Irmãos, olha que tremendo. Apocalipse começa lá no capítulo 1, mostra o Senhor, nós já passamos por ele, pelo capítulo 1, mostra o Senhor andando no meio das igrejas locais, certo? Quando eu digo igrejas locais, diz as igrejas na terra, tá? Igrejas palpáveis, físicas, são os candelabros, tá? O Senhor andando. Por exemplo, ao longo de toda a história da igreja, das sete igrejas, ao longo da igreja lá lá em Éfeso, quando começou com os apóstolos, ao longo da igreja perseguida, pela perseguição da igreja de Esmirna, ao longo do período da igreja em Pérgamo, ao longo do período da igreja católica, Tiatira, depois a Sardes, que é a restauração, quando começou a reforma, a igreja de Filadélfia, que é a igreja de Louvado pelo Senhor, e a igreja de Filadélfia degradada, que é Laodiceia. Onde está o Senhor? Andando entre as igrejas. Então, toda a história da igreja, o Senhor vem andando entre elas. Assim começa Apocalipse. Mas depois de tudo que nós vamos ver que vai acontecer em Apocalipse aqui, irmãos, vai acontecer muitas coisas que para muitos parecem terríveis. São terríveis, mas Deus tem um propósito. No final de Apocalipse, o que nós vemos? Nós vemos agora, no final de Apocalipse, não vemos mais o Senhor andando entre as igrejas. Nós vemos o Senhor totalmente um com a igreja, que é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é a totalidade do povo de Deus, não só a igreja, claro, mas de todos os servos de Deus, desde o Velho Testamento, Novo Testamento, né? Onde Deus e o homem tornam-se totalmente um. E aí nós vemos o Senhor dentro da Nova Jerusalém, como centro dela, e o Senhor brilhando dentro da Nova Jerusalém e por meio dela por toda a eternidade. Então nós vemos Cristo como centro, né? E a periferia, como a centralidade e a universalidade da Nova Jerusalém. Esse termo aqui não é para termo teológico, né? É famoso centralidade, que está no centro da Nova Jerusalém. Ele é o centro da Nova Jerusalém. E universalidade, porque ele brilha através de toda a Nova Jerusalém, por toda a eternidade. Ou seja, neste Apocalipse, o Senhor está entre as igrejas. Pelo Apocalipse, o Senhor está dentro da igreja para sempre. São uma coisa só. Mas o que aconteceu? Que processo foi que fez com que o Senhor saísse do estágio de estar entre as igrejas, no início do livro, para o Senhor estar numa situação que ele está totalmente única à igreja por toda a eternidade? O que aconteceu?
que tem entre esses dois extremos de Apocalipse, no capítulo 1 e o último capítulo? Capítulo 1, entre as igrejas. Os últimos capítulos 21 e 22, dentro da Nova Jerusalém por toda a eternidade. Ora, o que fez essa mudança entre esses dois extremos do Apocalipse? Foi tudo isso que nós estamos vendo acontecer. É o período da igreja, é os sofrimentos, é os 4 cavalos, é daí para frente o quinto selo, o sexto selo, o sétimo selo, a grande tribulação, a volta do Senhor em glória. Tudo isso tinha um propósito. O reino milenar, tudo isso qual era? Era que o Senhor e o seu povo tornarão um eternamente. Irmãos, entendem onde eu estou querendo chegar? Como é precioso tudo que você está fazendo? Irmãos, nós temos que mudar nosso olhar para o Apocalipse. É o soberano Deus trazendo o homem de volta para si. É o 4, os 4 seres em direção ao 3, ao Deus triuno. O destino é Deus, é o Deus triuno para sempre. Quer ver? Vamos lá, Apocalipse capítulo 21, só para os irmãos entenderem, tá? Olha o capítulo Apocalipse 21, versículo 23. 22, fala assim: Nela, estou lendo Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 22. Nela onde? Na Nova Jerusalém, não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, ó, o Deus Triunfo, né? A cidade, onde está esse santuário? Na verdade, não tem santuário. Por que não tem santuário? Porque o Senhor habita a Nova Jerusalém inteira, é um santuário. Ou seja, o Senhor, a Nova Jerusalém, ela recebe o Senhor. O Senhor está dentro da Nova Jerusalém, morando na Nova Jerusalém. Ou seja, Nova Jerusalém é o santuário. Mas, por outro lado, o Senhor também é o santuário da Nova Jerusalém. As duas coisas, né? Que fala, porque o seu santuário é o Senhor. Ou seja, todo o povo de Deus vai estar morando dentro do Senhor. E, ao mesmo tempo, o Senhor vai estar morando dentro do povo de Deus. É maravilhoso, né, irmãos? É até difícil de explicar, né? Vamos continuar. 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar caridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro a sua lâmpada. Ou seja, o Senhor é a lâmpada dentro da Nova Jerusalém. E o Senhor está dentro de Cristo. Né? O cordeiro que é Cristo é a lâmpada. E Deus, com a sua glória, brilha em Cristo, né? Brilha de dentro de Cristo, e Cristo, através de Cristo, brilha em toda a Nova Jerusalém. Então é Deus Pai em Cristo e Cristo na Nova Jerusalém, nós brilhando, né? Então Deus brilha em Cristo e Cristo brilha na Nova Jerusalém. É maravilhoso, irmãos. Não é? É tremendo demais. Não é maravilhoso, irmão? Termina assim. Aí termina, o Espírito e a noiva falando juntos. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem vem. Os dois têm uma voz só, estão totalmente unidos. O Espírito e a noiva falam a mesma coisa, falam um só falar, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser receber de graça a água da vida. Tá vendo, irmãos, que tremendo, não é? O Senhor já não está no meio das igrejas, ele está dentro agora da Nova Jerusalém. Voltando então, irmãos já entenderam isso, vamos agora voltar para o quinto selo, né? Vamos entrar no quinto selo. Vamos lá. Então, o quarto selo termina, que é o cavalo amarelo, esverdeado, com a morte, o que é o cavaleiro desse cavalo, e o Hades vem seguindo a morte. Por isso, na semana passada, nas duas mensagens anteriores, nós falamos demais sobre o Hades, vamos entender, porque agora vem o quinto selo. E aí, como é que começa o quinto selo? Começa com o clamor dos que já morreram. Ora, dos mártires. Onde eles estão? Eles estão no Hades. Então, olha que rico. No versículo 8 de Apocalipse 6:8 termina mostrando a morte cavalgando o cavalo amarelo e o Hades seguindo. Aí quando começa o versículo 9, logo no próximo versículo já mostra os vencedores, os mártires dentro desse Hades. Por isso, irmãos, que eu tive que explicar duas mensagens para os irmãos, preparando os irmãos, explicando sobre o Hades, para os irmãos entenderem o quinto selo, que é o clamor dos mártires. Mas eles estão aonde? No Hades. Como é que nós sabemos disso? Vamos ver.
Versículos 9. Olha só, fala assim, tá? É, então, quando ele abriu, versículo 9, o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Como é que nós sabemos que eles estavam no Hades? Primeiro, eles estão mortos, tá? O corpo morreu, mas a alma está muito viva. Ó, vi as almas daqueles que tinham sido mortos. Eles morreram, mas as almas estavam bem vivas, tá? E nós vimos aonde está a alma de todos aqueles que morrem, em Cristo ou fora de Cristo, no Hades, tá? Segundo, por que nós sabemos que eles estão no Hades? Primeiro que eu expliquei, é óbvio, que estão mortos e as almas deles estão clamando. Então tem que estar em algum lugar. Onde eles estão? Nós explicamos, no Hades. Agora, outro motivo que eles estão no Hades é porque fala aqui, ó, vi debaixo, vou ler o versículo 9, quando ele abriu o quinto, vi debaixo do altar. Essa expressão debaixo do altar simboliza que eles estão no Hades. Vou explicar por quê. Primeiro, que altar é esse? Vamos entender. Que altar está se falando aqui? Tá? Está falando, irmãos, porque a Bíblia, quando fala de altar, na Bíblia, na palavra de Deus, só existe dois tipos de altares. Tá? Tá se referindo, claro, que essa imagem aqui é uma imagem, tá? É claro que não era um altar físico aqui, isso aqui é só uma ilustração, é uma figura, tá? Que João viu. Não havia um altar físico ali, era uma figura. Então, quando a Bíblia fala de altar, está se referindo, obviamente, ao tabernáculo ou o templo, né? E no tabernáculo ou templo, que é a mesma coisa, né? O tabernáculo é quando o povo ainda estava no deserto, o povo ainda era nômade. Então, o tabernáculo era todo feito de tendas, né? Era uma tenda desmontável. Mas quando eles entraram na terra de Canaã, aí tornaram sedentários, né? Fixaram moradia, uma vez por todas, na terra de Canaã, na terra de Israel. Aí, então Deus permite que Salomão construa o templo, tá? Que é o tabernáculo fixo, feito de pedras mesmo, né? Então, lembre-se, o tabernáculo ou templo tinha três partes. Tinha o ato exterior, que estava aberto, né, que o sol batia ali e tudo. Tinha o santo lugar e o santo dos santos. E aí, havia dois altares no tabernáculo no templo. Tá? É a mesma coisa. Fala tabernáculo e templo, é a mesma coisa, você sabe disso. Então, havia dois altares. Havia um altar que ficava lá no ato exterior, que era um altar de bronze, que era um altar de sacrifício, é onde os sacrifícios eram colocados, né? Vocês lembram desse altar de bronze? Eu devia ter pego um altar aqui para mostrar para os irmãos, né? Eu tenho até miniatura aqui, mas não peguei, me perdoe. Depois eu mostro para os irmãos. Então, havia um altar de bronze, que é onde sacrificava o matição do cordeiro, os animais, o boi, tudo por causa da expiação do pecado, né? E ficava na parte externa, no ato exterior. E havia um outro altar no templo, no tabernáculo, que ficava dentro do santo lugar, que era o altar de incenso, que era de ouro, onde queimava-se o incenso, tá? Então havia só dois altares. Havia o altar no ato exterior, que era o altar de bronze, que era para sacrifício. E havia um altar no santo lugar, que era um altar de ouro. Ouro, não é bronze, é ouro, é diferente, que era para incenso. O altar que está falando aqui, obviamente, irmãos, é o altar de bronze, tá? Era o altar de sacrifício. Por causa da imagem aqui que vocês vão entender, tá? Do sacrifício, que eles morreram, eles foram sacrificados, esses mártires por amor ao Senhor, tá? Não tem nem como se interpretar como altar de incenso aqui, tá bom? Até porque toda vez que a Bíblia fala do altar de incenso, ela coloca palavras para diferenciar do altar de bronze, senão confunde, tá? Então, para a Bíblia, para a gente não ter confusão, para ficar assim, qual está falando? De incenso ou de bronze? A Bíblia ela é bem clara. Quando fala do altar de incenso, ela fala é o altar de ouro. Aí você já sabe, opa, se é o de ouro, tem que ser o de incenso. Porque o outro altar, lá do exterior, é de bronze, não é de ouro, é bronze, é outro metal, tá? Que o bronze simboliza julgamento, tá? Então, toda vez que a Bíblia quer falar, diferenciar os dois altares, ela especifica com outras palavras. Ela fala altar de ouro ou altar de incenso. Aí você já sabe, tá falando do altar de ouro de incenso, não é o de bronze, não é o de sacrifício. Entenderam, irmãos? E aqui, quando a Bíblia não fala nada, fala só altar,
subentende, automaticamente está falando do altar de bronze. Porque ao falar de ouro, ao falar do outro altar, ela especifica, ou é ouro, altar de ouro, ou é de incenso. Entenderam, irmãos? Então, esse aqui está simbolizando o altar de bronze. E o altar de bronze, onde ele ficava? Ele ficava na terra, no ato exterior, tá? E o altar de bronze, que ficava no ato exterior, ele é um símbolo da terra, das coisas da terra, tá? Simboliza essa terra. Por quê? Porque ele ficava ali na terra, na parte externa, aberta, onde pegava sol, chuva, tal. Então, o altar de bronze, ele tem um símbolo, ele simboliza a terra, tá? Então, aonde esses mártires viveram quando eles estavam vivos? Vivos, antes de morrerem. Eles viviam aonde? Onde todo mundo vive, na terra. Eram irmãos que amavam o Senhor, né? Servos de Deus. Não só os servos de Deus. Aqui está se referindo principalmente do Novo Testamento. Mas é claro, também inclui os do Velho Testamento, né? Que morreram pelo Senhor, sacrificados pelo Senhor. Né, que foram sacrificados. Claro que inclui eles também. Mas principalmente está falando do Novo Testamento, aqueles que morreram por causa do Evangelho, por causa da ação do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo amarelo. Toda vez que há a pregação do Evangelho, o inimigo vem dos outros cavalos para poder matar. E muitos servos de Deus ao longo da história da igreja, desde que o Senhor ascendeu, lá em Apocalipse 5, né, e abriu esses primeiros 4 selos, muitos morreram pelo Senhor. Muitos foram mártires. E na Bíblia, o primeiro mártir foi Estevão, lá em Atos 7. Depois nós vemos no livro de Atos, vários outros morreram. Né? Judas morreu pela espada, né? É, Tiago morreu, todos morreram pela espada, né? Pedro foi sacrificado, foi martirizado, né? Segundo a história, cabeça para baixo. Paulo foi martirizado. Todos os apóstolos foram martirizados, menos João. João foi perseguido. Em Apocalipse aqui, para ele estava preso na ilha de Patmos por causa do Senhor. Mas João morreu da idade, de velhinho, né? Mas todos os outros foram martirizados. E ao longo da história da igreja, quantos outros morreram? Na época da igreja de Esmirna, nós vimos, né, na perseguição do Império Romano, Nero matou cristãos a rodo, jogou irmãos, os leões sendo comidos, para fazer festa para o povo, para a política do pão e circo, só para o povo ver os leões decapitando, comendo braço, perna. Né? Conta a história da igreja que muitos eram amarrados em cavalos, e puxados, arrebentados, desmembrados vivos. Quantos César Nero, imperador Nero, pegou e prendeu em poste e queimou vivo para iluminar Roma, como se fossem tochas vivas. Isso naquela época, né, irmãos? E quantos na história da igreja foram martirizados pela igreja católica? E quantos foram martirizados por amor ao Senhor? Quantos servos do Senhor morreram? O Watchman mesmo foi praticamente foi martirizado, ficou preso 20 anos, morreu por amor ao Senhor na cadeia. Tantos outros, irmãos, não é? Morreram por amor ao Senhor. Quantos missionários na China, no início da virada do século XIX para o século XX, 1900 e pouco, para a revolta dos Boxers, matou os missionários vivos, decapitaram eles vivos? Quantos deram seu sangue no altar do Senhor? Então, eles viviam nessa terra, mas eles viveram uma vida de sacrifício, de altar. Eles morreram pelo Senhor, tá? E ao morrerem pelo Senhor, por que eles morreram pelo Senhor? Aí fala, olha o versículo 9. Vi a alma daqueles que tinham sido mortos, por causa de quê? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ora, o que é a palavra de Deus? É a Bíblia, de capa a capa. E o que é o testemunho que sustentavam? É o testemunho desses mártires de viverem a palavra de Deus, que eles viviam a palavra. Então, por causa de duas coisas morreram, por conhecer a palavra, que é a palavra de Deus, e por viver esta palavra com toda a realidade, dando testemunho do que eles conheciam da palavra. Então, isso que quer dizer a expressão aqui, ó, por causa da palavra e do testemunho sustentável. Testemunho que é testemunho? É o viver deles do que eles conheciam na Bíblia. Nós sabemos, irmãos, né? Então, antes de entrar nesse ponto, então, eles estavam, é como se eles estivessem no altar, eles tinham uma vida de altar, de sacrificar a sua vida pelo Senhor.
Eles estavam nessa terra, mas morreram por amor ao Senhor. E quando alguém, voltando para aquela figura do altar lá do Velho Testamento, no altar de bronze, quando você botava um animal no altar e queimava ele, aí o sangue desse animal era jogado na base do altar, entre o altar e a terra, onde o altar ficava apoiado na terra. Então, o corpo era queimado dos animais, né? Do cordeiro que era queimado, né? Ali no altar, mas o sangue daquele do cordeiro ou do animal que era imolado para o céu era jogado na base do altar. Para quê? Para que eles corressem na terra. E é o que aconteceu desses mártires. Eles morreram nessa terra. O altar aqui simboliza a terra. Eles viveram nessa terra e morreram, que é uma vida de sacrifício pelo céu. E o sangue deles, que representa a vida deles, porque você sabe que no Velho Testamento é, o sangue representava a vida do animal. Né? Lá em Levítico, eu não vou ler para os irmãos, mas Levítico 17, 11, capítulo 17, versículo 11, fala que a vida de todo ser vivo está no seu sangue. Claro, você tirou o sangue, ele morre, não é? Ou seja, o sangue é um símbolo da vida, tá? Então, quando eles derramavam o sangue, quer dizer que a vida foi derramada. Da mesma forma que o Senhor derramou o seu sangue por nós, quer dizer que o Senhor entregou a sua vida por nós, derramou a sua vida por nós, morreu por nós, porque o sangue representa a vida daquela pessoa. Então, esses mártires, porque eles amavam a palavra de Deus e viviam ela, eles morreram, foram martirizados, assassinados por amor à palavra e pela vida que eles viviam nessa palavra, testemunho. Eles sustentavam. Com isso, o sangue deles escorreu para a base do altar, na figura do Velho Testamento, e infiltrou pela terra, né? Ou seja, e ele estava onde? O corpo foi morto na terra, mas a alma foi para onde? A alma desceu lá para debaixo do altar. O que é debaixo do altar? É o Hades, tá? Então, o corpo foi morto na terra, no altar. O altar simboliza a terra, foi morto na terra, quando eles viveram nessa terra, né? Quando eles estavam vivendo essa terra por amor ao Senhor, foram martirizados. Mas o sangue deles, né, a alma deles, vamos dizer assim, foi para onde? Para debaixo do altar, foi para o Hades, tá? Por isso, mais uma prova nesse versículo que o Hades está debaixo da terra. Porque a alma dos mártires estava debaixo do altar, não acima do altar. Se o Hades fosse no céu, ele estaria a alma destinada lá para cima do altar, ficaria de cima do altar. Mas aqui fala que a alma deles foi para debaixo do altar, ou seja, eles estavam no centro da terra. Estão lá, tá? Vamos ver o versículo do Velho Testamento para vocês entenderem? Apocalipse é cheio de figuras do Velho Testamento para vocês entenderem. Quer ver? Vamos entender melhor? Vamos lá, vamos para Êxodo. Deixa marcada a sua Bíblia aí, Apocalipse 6. Vamos para Êxodo, capítulo 29. Êxodo 29, versículo 12, mostra para nós que toda vez que sacrificava um animal lá nesse altar de bronze, o sangue desse animal era jogado na base do altar, para escorrer para dentro da terra. Quer ver? Ó? Êxodo 29, versículo 12. Fala assim: ó, olha a ordem de Deus, né? Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O altar tinha 4 chifres, tá? Não só isso. E o restante do sangue derramará-lo-ás à base do altar, onde o altar apoiava na terra, para escorrer para a terra. Olha Levítico, capítulo 4, versículo 7. Levítico 4, 7. Fala assim: também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará a base do altar de holocausto, que está à porta da base da congregação. Tá vendo? Quando fala do altar do holocausto, explica o altar do holocausto. O sangue era para colocar debaixo do altar, tá? Olha o versículo, olha o capítulo 5, esse é o capítulo 4 de Levítico. Vai para o capítulo 5 de Levítico, versículo 9. Fala assim: é, do sangue da oferta pelo pecado, aspergirá sobre a parede do altar. E o restante do sangue fala-o correr à base do altar, é a oferta pelo pecado. Então, no Velho Testamento, sempre, quando fala do altar de holocausto, o sangue ele é colocado na base, para escorrer na terra. Com essa visão, com esse entendimento, é que Apocalipse está citando isso. Lá em Apocalipse 6, capítulo 6, versículo
do 9 em diante, que é o quinto selo. Então, os mártires, o altar simboliza a terra, eles viviam na terra, mas eles morreram nessa terra e o seu sangue escorreu ele morreu na terra, mas o sangue escorreu para dentro da terra, ou seja, a alma deles foram para o Hades. Entenderam aí, irmãos? Esse ponto é muito importante, tá? Por que que a alma deles não foi para o terceiro céu, o trono de Deus, para o céu, onde o Senhor Jesus está, à destra do Pai? Por que que eles não foram para lá? Por que que todos eles foram para o Hades? Nós sabemos, né? Já explicamos para os irmãos, todos que morrem têm que ir para o Hades, tá? Mas tem outra explicação. A outra explicação é que para alguém estar na presença do Senhor lá no terceiro céu, ele tem que ter um corpo glorificado, tá? Isso é o que a Bíblia nos ensina. Ninguém pode chegar na presença do Senhor nu, tá? Quando fala nu, o que eu quero dizer nu? É sem o corpo glorificado. Quando alguém morre, o corpo volta para o pó da terra. E a pessoa não tem corpo físico mais. Ela é só a alma e o espírito. Então a alma e o espírito vai pro Hades. Eles não têm corpo, eles estão nus, tá? Porque o corpo foi destruído, o corpo voltou para o pó da terra. E para estar na presença do Senhor, tem que ter um corpo novamente. E não pode ser um corpo de pecado, porque o Senhor é santo. A presença do Senhor é santo. Tem que ser um corpo, não pode ser um corpo mais corruptível. Tem que ser um corpo incorruptível, um corpo de glória, tá? Assim como o Senhor Jesus tem um corpo de glória. O Senhor ressuscitou com o corpo glorificado. E ele foi para a presença de Deus com o corpo glorificado, tá? Então, para qualquer pessoa que morra, estar lá no terceiro céu junto com o Senhor, tem que ser revestido com um novo corpo. E um corpo não corruptível, porque o Senhor é santo. Tem que ser um corpo incorruptível. Mas todos que morreram, ninguém tem um corpo ainda. Porque não foram ressuscitados ainda. Entenderam, irmãos? Eles não têm corpo mais. O corpo foi pro pó da terra. Está lá no cemitério. Virou pó, virou cinza, alguma coisa assim. Tá? Isso é que a Bíblia nos fala. Quer ver? Olha lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Olha lá o que Paulo nos fala. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, fala assim, ó, no versículo 4. Paulo fala, ó, pois, vamos ler o versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, o que é casa terrestre desse tabernáculo? Paulo falando de quê? Do corpo físico, tá? Vai se desfazer um dia? Vai se desfazer um dia? Nós vamos morrer, vai. Se o Senhor não voltar, vamos morrer todos. Aí ele fala: temos da parte de Deus um edifício, casa não feito por mãos eternas nos céus, tá? Ele está querendo dizer que nós vamos um dia estar com o Senhor, nós vamos um dia estar com o Senhor, tá? Mas ainda não estamos lá. Aí ele vai falar: ó, e por isso, neste tabernáculo, o terreno, gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Nós seremos revestidos na ressurreição. Vamos ter um novo corpo. Vai ser eterno. E vai ser celestial. Tá? Aí ele fala: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Tá? Você não pode encontrar diante do Senhor nu, sem um corpo. Aí ele fala: um corpo glorificado. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Nesse corpo físico, corruptível, a gente geme, cheio de angústia, de dores, né? Não por querermos ser despidos. Nós não queremos ser despidos, né? Não queremos morrer, né? Ninguém quer morrer. Mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, olha, eu prefiro, eu não quero, eu estou nesse corpo ruim, mas eu não quero ser despido desse corpo, né? Assim, ou seja, morrer. O que eu quero é ser trocado desse corpo, sair desse corpo terrível e ir para um corpo glorificado. Se possível, sem passar pela morte, não é? É possível? É. Se o Senhor voltar e nos pegar vivos, sermos arrebatados vivos ainda. Aí nós não vamos ser despidos. O que é ser despido? Todo mundo que morre é despido desse corpo. Perde esse corpo e vai para o Hades, a alma e o espírito. Tá? Como nós vimos lá dos mártires. A alma deles foram lá por debaixo do altar. Mas melhor seria, então eles foram despidos e estão lá aguardando um dia serem revestidos de um novo corpo, quando forem ressuscitados. Porém, se possível, era melhor
se nós não passássemos pelo Hades, não é verdade? Se nós não morrêssemos, o Senhor volta, nos pega vivos, já tira esse corpo e nos bota um outro corpo, né? Não chega nem já troca rápido, é como fosse revestido, né? Sai desse e vem um outro celestial, glorificado. Não estou entendendo aquela linguagem de Paulo aqui? Então, onde nós estamos querendo explicar para os irmãos? O que nós queremos concluir é que todos os homens vão para o Hades, sejam crentes ou não, porque eles perderam o seu corpo, foram despidos. Ninguém pode ir na frente de Deus nu, sem estar revestido, tá? Sem um corpo, tá? Tá nu, quer dizer, tá sem um corpo. Por, por isso, na presença do Senhor, só tá, na presença de Deus Pai, só está Cristo, que ele é o único que tem um corpo revestido em glória. Ninguém mais está lá. Ninguém, porque ninguém tem um corpo, ninguém foi ressuscitado ainda. Ninguém tem um corpo revestido ainda. Certo? Pedro foi ressuscitado? Não. Paulo foi ressuscitado? Não. O Watney foi ressuscitado? Não. O irmão Dom foi ressuscitado? Não. O Whitney foi ressuscitado? Não. Davi foi ressuscitado? Não. Então, todos esses servos de Deus, Eliseu foi citado? Não. Todos eles não foram citados ainda. Né? Estevão foi citado? Não. João foi citado? Não. Então eles não foram citados. Então eles não têm ainda. Estão despidos, estão sem corpo. Por isso estão no lugar temporário, que é o Hades. Tá? Porém, um dia o Senhor vai ressuscitar eles, todos que estão no Hades. Sejam os do lado do paraíso, que é os crentes, e ao ser ressuscitados, eles adquirem um outro corpo, que é um corpo de glória. Certo? Ou os incrédulos também. Os incrédulos serão ressuscitados? Serão, tá? Só que eles serão ressuscitados lá no final do milênio. E eles vão receber um novo corpo? Vão, tá? Vão receber um novo corpo também. Só que é um corpo, não é um corpo glorificado, é um corpo que vai continuar sofrendo por toda a eternidade. Resumindo, irmãos, ninguém pode entrar na presença de Deus sem ter um corpo, né? Ressuscitado, sem ter um novo corpo, e ninguém pode entrar no lago de fogo, que é o destino final dos incrédulos, sem ter um corpo também. Entenderam aí, irmãos? Todos serão ressuscitados. Todos os homens um dia vão ser ressuscitados. O Hades vai ficar vazio. Só que os crentes são ressuscitados antes do milênio, né? E os incrédulos depois do milênio, tá? Se vocês pegarem a palavra do Senhor lá em João capítulo 5, olha o que o Senhor falou em João 5, ó. Quer ver? João 5, o Senhor deixou bem claro isso para nós. Todos serão ressuscitados, crentes e incrédulos. Quer ver? Ó? João 5, o Senhor falou assim, no versículo 28. Fala assim, ó. Não, estou lendo João capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos. O que é túmulo? Está querendo dizer? Está querendo dizer o Hades. Ouvirão a sua voz, a voz do Senhor, e sairão todos, sem exceção. Só que não no mesmo momento, né? Mas todos ouvirão a voz do Senhor, todos sairão dos túmulos, todos serão ressuscitados. Aí ele fala, versículo 29, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, que são os crentes. E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, que é os incrédulos. Tá? Então, todos serão ressuscitados. Tá? Então, voltando para Apocalipse capítulo 6. Irmãos, estão entendendo até aqui? Eu estou preparando bem devagarzinho para os irmãos entenderem. Os mártires, o quinto selo que não aconteceu ainda? É o clamor dos mártires, tá? Então vamos voltar para o versículo 9. Quando ele, o cordeiro, abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, tá? Isso é muito rico, sabe, irmãos? Esse aqui são mártires, morreram pelo Senhor. Mas eu queria tocar nos pontos aqui, aplicando para nós, irmãos. Irmãos, vamos lá. Por que eles morreram pelo Senhor? Porque esse mundo, enquanto eles estavam na terra, no altar, nesse mundo, no altar acima dessa terra, esse mundo, a Bíblia fala que ele jaz no maligno. Lá em João, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim. Quer ver? 1 João 5, 19.
sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, nós precisamos saber duas coisas. A primeira é que nós irmãos, não, claro, não só nós, mas todos os filhos de Deus são de Deus, porque foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E isso nós precisamos deixar bem claro, irmão. Nós sabemos quem nós somos, quem nós pertencemos. Irmão, quem você pertence? Quem te comprou? Nós não somos desse mundo. Não pertencemos desse mundo. Não pertencemos às coisas dessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos de Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. A primeira coisa é quem nós somos. E a segunda é saber de quem o mundo pertence. A quem nós pertencemos e a quem o mundo pertence. E que o mundo inteiro está morto no maligno, porque pertence a Satanás. A primeira coisa, somos de Deus e o mundo do inimigo. Como o mundo é do inimigo, mas ele nos persegue, porque ele é inimigo de Deus. E nós somos de Deus, não somos dele. Nós não somos desse mundo. Vivemos nessa terra, vivemos nesse altar dessa terra, mas nós não somos dessa terra. Por isso o inimigo persegue os cristãos e mata os cristãos. E Paulo fala, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo fala assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, não há exceção. Todos, a palavra aqui é todos, todos quantos quiserem aqui, a palavra quiser, no grego, deixa eu explicar para você o que significa. Significa determinar. Você e eu devemos determinar. A palavra quiser aqui é essa, a tradução mais correta é determinar. Eu colocaria aqui, ó, colocaria assim, ó, ora, todos quantos determinarem viver piedosamente que Jesus serão perseguidos. E aí, irmãos? Se nós determinarmos viver pelo Senhor, nós seremos perseguidos. Eu vejo muitos que estão falando assim, eu determino bênção, eu determino vitória, eu determino não sei o quê. Mas eu pergunto, e você, meu irmão, que determina bênção e vitória, determina viver por Cristo ser perseguido por Ele? Se nós determinarmos viver pelo Senhor, nós seremos perseguidos. E pode ser que muitos de nós morramos fisicamente também. Por essa palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Mas morrer pelo Senhor, fisicamente falando, como esses mártires, isso aí é uma decisão do Senhor, é um chamado dele. Nós não sabemos quem o Senhor chamou, quem o Senhor não chamou para isso. Existe um número certo daqueles que vão morrer pelo Senhor, fisicamente falando. Nós vimos aqui, até que se complete um número. Deus determinou um número máximo daqueles que vão morrer por ele. Mas independente disso, irmãos, eu quero ir mais profundo. Independente disso, irmãos, todos os filhos de Deus, de certa forma, se eles determinarem viver pelo Senhor, se eles conhecerem a palavra de Deus e eles tiverem um testemunho dessa palavra que eles conhecem, ou seja, vivem essa palavra, eles serão mortos, ainda que não fisicamente, mas serão mortos na sua vida da alma. Eles serão mortos por essa palavra poderosa. A velha natureza é morta. De certa forma, não deixa de ser um sacrifício pelo Senhor. Não mate no pé da letra, mas todos nós podemos ser mártires na nossa vida da alma. Irmão, esses mártires aqui, entendam bem, eu estou ressaltando isso muito, entendem por que eles foram mortos? Porque eles, por causa de duas coisas, a palavra de Deus, eles conheciam a palavra. Eles amavam a palavra, eles não negociavam a palavra de Deus. Eles amavam a palavra de Deus acima de qualquer outra palavra de qualquer outro homem. Irmão, irmã, nós conhecemos a palavra de Deus como esses mártires conhecem? Será que eu e você podemos dizer que nós morremos por essa palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você morre por ela? Você negocia a palavra de Deus? Aceita que ela seja corrompida pelos homens? Distorcida? Tornada herética? Para isso, nós precisamos conhecer a palavra.
e amar essa palavra intensamente como um mártir ama. Ele ama tanto essa palavra que ele está disposto a morrer por ela. Esse é o ponto, irmãos. Nós devemos então viver de um mártir, ainda que nós não morramos fisicamente pelo Senhor, ainda que não chegamos ao ponto de sermos assassinados por Ele, mas nós devemos ser aqueles que amam a palavra, conhecem a palavra, que estão constituídos com ela, que amam, vivem, e não só amam a palavra, mas também têm um testemunho, sustentam o testemunho. Essa palavra, o testemunho que sustentavam, sustenta até o final o testemunho dessa palavra. Essa palavra sustentar, ela é muito forte. Eles não desistiam de viver essa palavra de Deus. Quando fala testemunho, irmão, é que eles tinham viver de acordo com o que eles conheciam. Eles testemunhavam com a vida deles. Não é só com a boca, não. Eles tinham testemunho. As pessoas olhavam e viam. Billy Graham falou várias vezes, né, que o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê os crentes. O mundo não conhece a palavra de Deus, mas o mundo conhece os crentes. O mundo passa a entender o que a Bíblia diz olhando a vida dos que vivem essa palavra, que sustentam um testemunho do que eles conhecem que é a palavra de Deus. Não basta só conhecer a palavra de Deus, o testemunho dessa palavra. E sustentar quer dizer até o fim, até a morte. No nosso caso, quem sabe a morte da vida da alma. Irmão, olha a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus ela produz a morte do velho do ego, a morte do velho homem, a mortificação da nossa carne. A palavra de Deus vem matando tudo que nós tínhamos de acharmos maravilhoso. Aí Paulo fala assim, tudo que eu achava que era, Paulo fala, né, em Filipenses, Paulo conta a história dele, fala, tudo que eu considerava como ouro, tesouro, por causa de Cristo eu considerei como lixo, como esterco. O que é isso? Quer dizer que a palavra matou todos os velhos sonhos de Saulo. A palavra veio martirizando tudo que está no coração de Saulo que não pertencia a Deus. Paulo sustentou isso no seu viver. Ele fala assim, por causa de Cristo, por causa do conhecimento de Cristo. Quando fala conhecimento é por causa da palavra de Deus, o testemunho dessa palavra maravilhosa. Estou disposto a considerar todas as coisas como refúgio para ganhar Cristo. Como lixo, esterco. Está disposto a morrer pelo Senhor. Quando fala isso, olha lá, quer ver? Olha, eu vou ler para os irmãos, vamos entender. Apocalipse capítulo 1, versículo 2. Vamos entender o testemunho, olha só. Parece Apocalipse várias vezes. Apocalipse capítulo 1, versículo 2, fala assim. Olha o que João fala, o qual atestou, eu estou falando dele. Ele ouviu o que o anjo falou de Apocalipse para ele e ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto tudo o que viu. Essas duas coisas têm que andar juntas. A palavra de Deus, isso aqui é o viver de um mártir. É a mesma expressão da que nós estamos lendo lá dos mártires, no capítulo 6, que é o quinto selo. Eles morreram por causa disso aqui, porque eles atestaram a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E porque João atestou a palavra e o testemunho de Jesus, ele estava preso na ilha de Patmos. Ele fala assim, ó, versículo 9, Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Tribulação, reino, perseverança quer dizer sustentar o testemunho até o final. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. De novo, a mesma expressão. Palavra de Deus, testemunho de Jesus. Tá vendo, irmãos? Isso é o viver de um mártir. O João não morreu pelo Senhor fisicamente. Ele ficou velhinho. Ele foi o único dos 12 apóstolos que não morreu martirizado fisicamente. Mas certamente, aos olhos do Senhor, ele é como se fosse um mártir. Entenderam, irmãos? Ele é como um mártir. Olha Apocalipse 12. 12. Olha no versículo que fala dos vencedores, no versículo 11. Aí ele fala assim: eles são os vencedores que venceram Satanás. Eles, pois, o venceram. Esse O é Satanás. Eles, pois, venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro. Primeiro, porque eles foram lavados pelo sangue.
E por causa da palavra do testemunho que deram. Palavra do testemunho que deram. Ou seja, palavra do testemunho. Conhecia a palavra e dava um testemunho. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que é a própria vida aqui? Literalmente aqui, nesses aqui, está falando daqueles que morreram pelo Senhor. Foram os mártires. Esses mártires morreram pelo Senhor. Mas a palavra vida aqui, no grego, não é a vida biológica, não é o corpo, não. É a vida da alma. Então, seria melhor falar assim, mesmo em face da morte, não amar a própria vida da alma, porque a palavra aqui, vida, é psique, que é a vida da alma, não é bios, que é o corpo. Não amar a própria vida desse corpo da alma. Não amar a própria vida da alma, está disposto a tomar a cruz. Então, aquele altar que está falando lá no capítulo 6, do que viu o sangue via o sangue, a alma dos mártires debaixo do altar, esse altar simboliza também a cruz. É a terra, mas é um viver de tomar a cruz. É o que o Senhor falou: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Ou seja, a si mesmo todos os dias morra. Seja um mártir, um viver de um mártir. Mesmo que não morra fisicamente, mas morra como um mártir. Deixa sua vida da alma morrer. Irmão, toda vez que nós conhecemos a palavra, ela produz um viver de mártir em nós. Se alguém não está disposto a morrer o seu ego pelo Senhor, é porque não conhece a palavra de Deus e não sustenta um testemunho dessa palavra. Quantas coisas o Senhor já morreu, já fez morrer na nossa vida da alma, né? E quantas ainda faltam o Senhor matar ainda? Vamos entender, irmãos, o que é o viver de um mártir? Olha, olha Paulo, olha o que Paulo fala, né? Filipenses, capítulo 2. Eu tô achando que eu vou ter que daqui a pouco parar essa mensagem e continuar semana que vem, né? Porque não vai dar para terminar. Olha lá, o Filipenses, capítulo 2. Rapidinho, irmão. Filipenses, capítulo 2, versículo 17. Paulo fala assim, ó. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, sacrifício, libação, quando Paulo usa a palavra libação, quer dizer essa expressão de morrer no altar e derramar o sangue, tá? Sobre o sacrifício de outros, ele está morrendo pelo sacrifício de outros, e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. O mártir, ele morre alegremente pelo Senhor. Mais uma vez, irmãos, ainda que não seja uma morte física, mas ele está disposto a morrer pelo Senhor, morrer pelos irmãos. Às vezes a gente vê duas irmãs brigando e nenhum está disposto a morrer o seu ego pela outra. Ou um cônjuge, os cônjuges brigando, cristãos, e não estão dispostos a morrer. Né? Eu digo por mim mesmo, muitas vezes eu não estou disposto a morrer numa briga, numa discussão com a minha esposa. Irmãos, nós estamos dispostos a morrer pelo Senhor. Nossa vida da alma morrer, ser libação. Paulo sempre teve esse viver. Olha o que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4. De novo ele repete isso, quer ver? E outra coisa, Filipenses, que acabou de falar aqui, Filipenses é considerada a carta da alegria. Sabia disso? Qual a característica do livro de Filipenses? É chamada Carta da Alegria. E nessa carta de alegria, ó, ele fala aqui, ó, alegro-me e me congratulo. Ou seja, Paulo estava disposto a considerar tudo como refúgio, estava disposto a morrer pelo Senhor, pelos irmãos, e isso produzia muita alegria em Paulo. Os que realmente, os mártires que morrem pelo Senhor na sua vida da alma, são pessoas alegres. Você não vê pessoas deprimidas, tristes, são pessoas muito alegres. Olha Apocalipse não, é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo 4, 6, fala assim, Paulo fala, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E aqui está falando que ele ia ser martirizado. E foi mesmo, né? Em Roma. Mas ele fala que ele estava chegando o tempo dele ser oferecido como libação. Ou seja, dele morrer no altar do Senhor, na cruz, né? Não a cruz física, mas morrer pelo Senhor e o sangue dele ser derramado. Olha que Paulo nos fala em Romanos, capítulo 12, que nós conhecemos muito bem, todos nós.
Romanos 12, no versículo, é, no versículo 1, fala: Rogo-vos, pois, irmãos. Romanos 12, 1. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, você não morreu, você está vivo, mas o seu corpo tem que se apresentar como fosse um sacrifício, como se estivesse morrendo, mesmo que esteja vivo. Ah, eu não morri pelo Senhor, eu não vou morrer pelo Senhor, quem sabe? Talvez não vá. Mas nosso corpo tem que morrer hoje pelo Senhor. Faça o corpo morrer pelo Senhor, não fisicamente, irmãos, não fisicamente falando. Mas, por exemplo, quando você não quer ir numa reunião, certo? Aí você faz, seu corpo fala assim, chega em casa, ah, tô cansado, o corpo fala assim, não, vai descansar. Você fala assim, corpo, tu vai morrer hoje, porque eu vou sacrificar a tua vontade, corpo, não quer ir para a reunião, eu vou para a reunião sim. O que você fez? Você botou seu corpo no altar, sacrificou ele e foi pelo Senhor. Isso é um viver de um mártir. Você não quer servir o Senhor. Ah, hoje tem serviço. Quem quer servir o Senhor na limpeza? Ninguém aparece. Quem quer servir o Senhor para fazer almoço para os irmãos? Ninguém aparece. Quem quer ir na regeneração? Ninguém aparece. Porque não estão dispostos a sacrificar o seu corpo preguiçoso, almático, carnal, para servir o Senhor. Tem mil desculpas. E nós não estamos aqui julgando nenhuma delas. Quem somos nós para julgar? Mas saiba, não precisamos julgar nada. A própria situação já fala tudo. Porque o corpo daquele que é um sacrifício vivo, ele apresenta ele, fala, tá aqui, ó. Esse corpo que está cheio de problema, mil desculpas, está mortinho, mortinho, mortinho. Estou aqui para morrer pelo Senhor. Na minha vida da alma. O vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá vendo? Quando nós apresentamos nosso corpo assim como sacrifício para o Senhor para servir, isso é o nosso serviço racional. Estou servindo ao Senhor com o corpo morto. Olha o que Paulo fala em Romanos 8. Quer ver? Olha o viver de mártir, mesmo não sendo mártir fisicamente. Quer ver? Ó, vou ler para vocês. Ó. Romanos 8, ele fala assim. Deixa eu ler para os irmãos aqui. No versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se nós continuarmos nós vivendo nossa carne, nosso corpo, carne é o corpo caído, não podemos agradar a Deus. Nós não somos um macho. Um macho que agrada a Deus é morrendo pelo Senhor. Não fisicamente necessariamente. Voltando, ele fala: Vós, porém, versículo 9, não estáis na carne, ou seja, morreu, mas no espírito. Se nós estamos no espírito, nós estamos vivendo de mártires. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o que João fala. Primeiro João, sabemos que somos de Deus. Aí continua. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, se Cristo está em nós, ou seja, nós deixamos Cristo viver em nós, irmãos, nosso corpo está morto, ele não tem ação sobre nós. Esse corpo, apesar de estar cheio de vontades, ele está sacrificado no altar, está mortinho, mortinho, mortinho. Mas o espírito está vivo, cheio de vida, por causa da justiça. Ao 11. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ou seja, o espírito daquele que passou pela cruz, que teve essa experiência de morrer na cruz e ressuscitar, esse mesmo está aplicando essa vida em nós, a vida de crucificação e ressurreição. Aí continua. Dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. Ou seja, o espírito vai crescendo, vai ganhando nosso corpo, vai ganhando, o espírito está no nosso espírito. Aí toma nossa alma, que é o versículo 9, que a mente posta no espírito, né? É vida. Aí vai ganhando vida, vai ganhando nossa alma, vai matando essa vida da alma e vai ganhando nossa alma. E por fim, quando o Senhor voltar, ele nos dá um corpo cheio de vida, um corpo glorificado. Aí não podemos estar na presença de Deus, não nus, mas com o corpo, com ser ressuscitado, glorificado e vir na presença do Senhor. Entenderam, irmãos? O ponto que eu quero mostrar para os irmãos, olha, para terminar, Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13. Aí eu vou ter que parar essa mensagem, irmãos, e continuar semana que vem, porque eu acho que não vai dar para terminar aqui. Mas Hebreus 13, versículo 15. Hebreus 13, 15. Fala assim. Olha o que o autor de Hebreus fala.
Por meio de Jesus, pois, oferecer a Deus sempre, por meio de Jesus, oferece a Deus sempre, sempre, toda hora, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que nosso lábio, situação de sofrimento, nós queremos murmurar, nós queremos reclamar, praguejar, reclamar contra os irmãos. Estou sofrendo, irmão, vocês não estão vendo. Reclamar contra as pessoas. Ah, na igreja só eu que sirvo. Ah, desse jeito. Mas veja nossos lábios que querem, estão vivinhos, cheios de vida para poder reclamar, murmurar, falar mal. Nós devemos levar nossos lábios a serem mortos. Em vez deles murmurar, louvarem a Deus naquela situação de sofrimento. Isso que chama de sacrifício de louvor. Nós fazemos isso agradando a Deus por meio de Jesus. Porque o Senhor está vivendo em nós. Entendeu, irmãos? Isso aqui é um viver de mártir. Mesmo que não morra fisicamente um dia, mas está morrendo a sua vida da alma. Irmão, não tem como todo crente genuíno que ama o Senhor de verdade, todo o coração, que ama a palavra de Deus e sustenta o testemunho dessa palavra, vai ter o viver de um mártir, mesmo que não morra um dia pelo Senhor fisicamente. Mas vai ter o viver de um mártir, porque a palavra produz em nós a morte de Cristo e a vida de Cristo. Por isso que Paulo fala assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo fala assim, porque em nós opera a morte, em vós a vida. Paulo sofria pelos irmãos, a morte, a cruz, o viver de marcha estava operando em Paulo para que a vida crescesse e fluísse de Paulo para alimentar os irmãos. Isso é um viver de Marte. Então, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos aqui, aplicando tudo isso aqui para uma aplicação, para dizer que o quinto selo é o clamor dos mártires, que realmente morreram fisicamente pelo Senhor. Mas nós não sabemos se nós seremos um desses mártires ou não. Tem um número certo, só vai tolerar certo número que podem morrer fisicamente pelo Senhor, mas nós podemos ter um viver de mártires espiritualmente falando. Irmãos, eu vou parar por aqui, porque não consigo se eu continuar explicando para os irmãos, vai ficar muito grande essa mensagem. Mas semana que vem eu continuo falando de novo do quinto C, explicando os outros versículos, tá? Porque eu só, na verdade, só falei do versículo 9, tá? Aí eu vou falar do versículo 10, 11 em diante, tá bom? Semana que vem eu continuo explicando 10, 11 em diante. Então eu expliquei só o 9, que o altar aqui representa a terra, onde esses servos de Deus morreram, desde a história, desde a época da ação de Cristo até hoje, também inclui o Velho Testamento, e a alma deles estão debaixo do altar, porque eles foram para o Hades, e eles estão ali por causa do testemunho do Senhor e da palavra do Senhor, porque eles morreram, tá bom? Jesus é o Senhor.